Fala, meu povo! Estamos aqui para mais um episódio desse podcast que ainda está com construção de um nome, tá, gente? Mas hoje eu recebi aqui uma sugestão de um nome que aí eu quero trazer para vocês e vocês me falam se vocês gostaram também. Seria Pode Luzi? O que vocês acham? Eu gostei, gente. Tô me acostumando ainda, sentindo um pouco, mas até o final a gente conta pra vocês se vai ficar mesmo esse nome. Gente, hoje eu estou aqui com dois convidados, ó, coraçãozinho. São profissionais incríveis da área de casamento e sem mais delongas, deixa eu apresentar pra vocês o Rafa e a Carol. E eu quero que vocês se apresentem. Fala pro meu povo, quem são vocês? Carol, por favor. Sou Carol Alexandre. Obrigada pelo convite, Luzi. Trabalho com noivas há mais de 7 anos. Tenho uma empresa da área da beleza, a gente trabalha com estética facial, corporal, tudo que diz respeito à beleza e à comodidade, à tranquilidade da noiva no grande dia dela. E corta para, gente, editor, olha isso aqui, ó, essa cutis maravilhosa. By Carol, tá? Não podia ser diferente, né, gente? Eu tenho uma história com a Carol que depois eu conto pra vocês. Mas vamos lá, Rafa, conta um pouco, quem é você? Eu sou o Rafa Vicente, tenho 42 anos, chocado. Esse ano eu faço 10 anos de fotografia de casamento, contando diversas histórias de muitos casais. Isso aí, desse ramo de tantas emoções, e é um prazer estar aqui com vocês. O Rafa, assim, a gente vai entrar em assuntos de casamento e tal, porque, né, até porque é por isso que a gente tá aqui, mas eu preciso dizer, não é possível, 42 anos. 42. Como assim, gente? Existe um segredo? A Carol faz estética em você? Botox. Não, na verdade não? nada, nem creme, isso? nada. É a genética da mamãe e do papai que são Meu Deus, ele falou que ia fazer 25 anos de casamento, né, Carol? Eu falei assim, mas casou com 12? Então, 25 anos de casado. Quando o pessoal fala, pô, Rafa, você fotografa casamento? Acredito, porque tem muita desconfiança no mundo do casamento. Você acredita no casamento? Cara, se eu não acreditar, 25 anos casado, então não tem como, né? E é isso. Esse ano eu faço 13. Quantos anos você tem, Carol, de casado? 12. 12 anos de casado? Não só de casado, né? Da vida, não, assim, de da tudo. Vida. Eu não casei ainda, né? Ah, você, né, Carol? Lucas, casa comigo. Aí, olha, temos um... Pode aqui dar um corte legal. Corte muito, você é um forte. Muito bom, super espontâneo. Um pedido de casamento no podcast. É sobre isso. Não, vamos pedir então, Lucas, casa com a Carol, Lucas. Agora você, Rafa, pede. Lucas, casa com a Carol. E você tem fotógrafo pro seu casamento? E já tem assessora. É sobre isso. Já tem vídeo, porque a edição aqui atrás já tá dizendo vídeo. Ô, Lucas, é só casar, que isso? Pronto, gente. Acabou, era isso que a gente queria fazer. O podcast era encerrado aqui, porque a gente só queria fazer um pedido de casamento pra vocês. Eu amei isso daí, gente. Um pedido de casamento dentro do podcast. É sobre isso. Gente, e falando de casamento, que é o nosso nicho, que é onde a gente se conheceu e é o que a gente gosta de fazer. Eu sei que dentro do nosso universo, que eu vou querer conhecer um pouco mais de vocês, da fotografia, da produção da noiva, nós temos outras profissões, outras empresas que a gente tem. Mas dentro do casamento, eu quero saber um pouco da história de vocês, assim, como... 42 anos. Como que você chegou na fotografia? Você foi sempre fotógrafo? Como que você chegou até aqui, Rafa? Conta um pouquinho pra gente que eu estou curiosa. Então, antes minha vida era trabalhar no comércio, fui gerente de loja, gerente de grandes marcas, Samsung, HP, né? Olha ele, mas não conta que ela não tá patrocinando. Também, exatamente, era comércio, exatamente, deixa pra lá, assim, exatamente. Mas Samsung, nota eu, tá? Então, trabalhava... Ou Apple também. Também, ótimo. Trabalhava com comércio, né, direto, sempre, desde novo. Cresci com isso, com tecnologia, mas sempre tinha aquela veia fotográfica. A mãe, quando eu era pequeno, eu fui descobrir depois, não sei se teve influência ou não, a mãe trabalhava na Kodak. Uau! Então, na velha Kodak, as lojas Kodak. E sei lá se isso influenciou, né? Então, aquela influência de família com pilhas e pilhas de álbum no interior, quem não tem? O filme, né? os o filmes. filme. Ai, meu Deus, acabou as poses. Não, então era muito... Era pobre, gente. No máximo era um de 12 poses. 24 e olhe lá, e tira direito isso, não, 24 né? já era rico aí. 24 era coisa de gente rica, tá? 12 poses. 36 então era... Nossa, aí é só milionário. Eu ganhei um chaveiro da minha madrinha com o nome Stematic, que era da Canon, né? Parecia um chaveirinho que era um formato de câmera. E eu convivia com aquilo, então, sei lá, uma lembrança que eu tenho de... A fotografia, ela meio que te cercava ali. E já tinha algo, sabe? Então, eu comprei uma câmera depois de muito tempo, estava saindo do comércio, fazia alguns ensaios, o pessoal, opa, tem algo aí, mas eu não gosto de me levar por... Tenho dom.
Eu acho que não existe o tenho dom. Existe muito treinamento, muita técnica e saber sobre isso, né? Estudar bastante. Mas a gente ouvia bastante aquilo, né? Rafa, tu tem o dom, que é isso? Que foto é essa? Cara, vamos apostar. Você lembra da sua primeira máquina, assim? Era uma máquina da Nikon 3100, essa mais profissional, né? Em 2014 para 15. E 2015 eu já comprei uma máquina melhor. Eu disse, cara, vamos apostar. E meu primeiro casamento para 250 pessoas, sem nunca ter sido freela, nada. Como assim? Exatamente. Mas tipo, foi um amigo ou foi pago mesmo? Não, foi pago, tudo. Olha Gostaram aí! tanto de um ensaio que eu fiz na Serra, que já me convidaram pro casamento. E eu nunca tinha trabalhado com ninguém, assim, com, sabe, de freela e nada. Esse cara, apostei ali, vamos botar o peito e é isso. E ali começou. E não parou mais. Estudo e em cima da fotografia e tentar entender, né, tudo sobre arte. E aí o cidadão aqui fez um mochilão de 1 mês para a Europa e lá eu estava fazendo história na época. Não acabei por causa da fotografia, né? E comecei a estudar tudo e fotografia e aí foi lá que explodiu de vez, né? Meu, que sensacional. Você tem ideia, assim, de quantas produções você já fez, quantos casamentos, por exemplo? Eu vejo muitos colegas contando. Dono de 120 casamentos, dono... Eu nunca contei. Sério? Nunca contei. Eu deixo levar. Eu deixo me identificar por cada história. Eu sou assim, não gosto de, sabe, botar... Mas é uma característica minha. Respeito quem conta, mas a minha é não contar, não. Nossa, e já são quantos anos? 10 anos agora em julho para agosto, que foi no final de julho esse casamento. E a sua área de atuação, assim, você gosta de fotografar mais ar livre, local fechado? Você tem um nicho? Por exemplo, eu tenho alguns parceiros fotógrafos que não fotografam, por exemplo, dentro da igreja ou em local fechado. Você tem uma linha, assim, de atuação? Uma época eu cheguei a colocar, né, fotógrafo diurno, né? Mas eu sei que isso pode afastar muito o cliente, né? Porque você chega uma hora da festa, a festa geralmente é à noite. Então você tem que trabalhar, tem que estudar, trabalhar com flash, iluminação e tudo mais. Então eu prefiro não me rotular como um fotógrafo diurno, mas é a preferência. E esse lugar ainda, né, Rafa? É demais essa casa, né? Ó, gente, vocês não sabem, mas nós estamos aqui na Casa Maciço. Isso daqui é um paraíso para você que gosta de ser conectado com a natureza, de ter uma imersão mesmo e casar. Sério, vem para esse lugar. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês e acompanha nos meus stories também, porque essa casa é simplesmente surreal. Mas vamos lá, Carol, conta pra gente como você começou, você sempre trabalhou com beleza, conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, a maquiagem entrou na minha vida como um hobby. Foi como se fosse uma válvula de escape. Eu sou formada em contabilidade, tenho gestão, pós-graduação em gestão de negócios, então eu era totalmente da área corporativa e eu fazia maquiagem porque eu gostava. Eu assistia muitos vídeos de blogueiras, Nina Secrets, a Gabi Machado, umas blogueiras na internet. E o meu marido, na época, meu namorado, ele dizia, por que tu não trabalha com isso? Tu fica maquiando tuas amigas aí de graça. Ele bem visionário, já vendo o potencial. Por que tu não trabalha com isso? Faz maquiagem. Só que a maquiagem, na época, uns 7 anos atrás, não é como é hoje. Que popularizou, que todo mundo faz maquiagens, até para eventos mais corriqueiros, digamos, né? Era só realmente se tu era uma noiva, se tu era uma madrinha, um evento muito importante. E eu, no auge da faculdade, recém me formando, pensava que, nada a ver maquiagem. Meu Deus, vou terminar a minha faculdade e ir para a área corporativa, porque para mim o sucesso era o quê? Era tu entrar numa grande empresa, ser uma líder e trabalhar na área corporativa mesmo, né? Liderando uma equipe de uma grande empresa. E só que a maquiagem, ela entrou ali com esse hobby, com essa parte de me conectar com a beleza e realmente eu fazer a maquiagem e deixar a pessoa linda, ela se olhar no espelho e ver aquela transformação, sabe? Então eu trabalhava na empresa de segunda a sexta-feira e no sábado fazia maquiagens. Uma amiga minha que meio que me empurrou nesse caminho da vida. Eu fui no aniversário dela, toda maquiada, toda produzida, formada pelo YouTube, com as minhas maquiagenzinhas ali. Fui no aniversário dela e ela, nossa amiga, pra que ter ido num salão pra vir no meu aniversário? Ainda foi no aniversário do Guacamole ainda. E eu disse que eu mesma tinha feito a maquiagem. E daí ela pediu pra eu fazer na semana seguinte uma maquiagem nela. Por acaso ela tirou uma foto, postou no Facebook, que na época era o Facebook, não é igual hoje, o Instagram. E ela postou assim, maquiagem by Carol.
E marcou. E ali começou as pessoas a comentarem. Alguns amigos em comum. Carol, tá fazendo maquiagem? Quanto que tu cobra? Olha só. Quando Tô fazendo, com certeza. Só um pouquinho que eu te mando meu portfólio. a pessoa falou, quanto que tu cobra? Eu disse, gente, tem alguém que quer pagar pra fazer maquiagem. E daí, eu dei um valor na época, nossa, uma coisa bem irrisória ainda na casa da pessoa. E a partir daquele momento eu me comprometi que eu faria dar certo. Então, são 7 anos aí de caminhada. Conciliei por 6 anos a contabilidade com a maquiagem. Aham. Eu trabalhava no corporativo e final de semana maquiava. Até que eu engravidei, virei mãe, nasceu meu filho e daí a gente transcende, né? Então, eu precisei fazer uma escolha porque ser mãe, ser funcionária CLT, ser Empreendedora. não dava. Algum Assim. prato eu ia precisar Sim. escolher. E daí eu larguei a contabilidade, né? Porque a gente nunca larga. Quem tem empresa sabe que tu precisa assumir essa postura de gestão mesmo. E daí eu abri o meu negócio, focado realmente na parte de maquiagem. Em um ano eu cresci muito, expandi com equipe, já tenho duas salas comerciais. E eu vi que você, essa semana, inaugurou, você me mandou o convite, desculpa, eu não pude ir, mas eu vi que você inaugurou, conta um pouco. Porque assim, eu sempre fui da parte de negócios também, então, já que a maquiagem era algo que eu gostava, eu sou capricorniana e eu gosto de dinheiro, então vamos fazer um negócio. Eu não sou, mas eu também gosto. Então assim, vamos fazer um negócio, trabalhar direito, né? Sim. Então, como eu já tinha muito essa veia corporativa, eu pensei, tá, então vou fazer o negócio da forma certa. Porque a gente vê muitas vezes a maquiadora, a cabeleireira, tudo, ela fazer o que ela gosta e ela só ir empurrando com a barriga e não ter um crescimento coordenado, né? Claro. Uma gestão para crescimento. Então eu sempre tive isso muito forte. A partir do momento que eu pedi demissão, eu precisava entender o meu cliente, eu precisava vender mais para a mesma pessoa do que só ter uma pessoa, né? Só uma maquiagem. Porque o ciclo de vida útil para uma cliente retornar no meu negócio é muito longo. Imagina, eu maquio uma noiva, ela não vai casar de novo. Sim. Né? Eu maquio uma madrinha. Cara, para ela ser convidada para ser uma madrinha de novo, ela tem que ter uma rede de amigos muito grande. Exato. Então, eu tenho que estar sempre com um cliente novo. E isso desgasta, isso custa muito para um negócio. Então, eu pensei, preciso vender mais para as mesmas pessoas. A pessoa que faz maquiagem comigo, ela precisa cuidar do cabelo, ela precisa fazer a unha, ela precisa cuidar da sobrancelha, da pele, da estética. Então, eu vou abrir um negócio que abrange toda a área para poder atender essa mesma pessoa no decorrer do ano inteiro. Foi aí que nasceu o Conceito K, que daí é o conceito de beleza por Carol Alexandre. Tá tudo Que integrado. engloba toda a parte de beleza e estética. Então, os meus pacotes de noiva vão integrar agora toda essa parte de preparação, porque não é só fazer a maquiagem, a gente precisa cuidar da pele, tratar às vezes com botoxinho para dar uma esticadinha, para não reclamar que a maquiagem tá marcando. Sim. Então, toda a Muito parte bom. de relaxamento, o corporal também, que a gente sabe, a noiva ela começa a se cuidar daqui a um ano para frente, né? Então, ela quer entrar dentro do vestido, ela quer estar com aquele corpo mais esbelto, a sobrancelha alinhada, os cílios, as unhas. É um pacote completo. Nossa, eu como uma boa empreendedora, eu respeito demais as mulheres empreendedoras. Principalmente mulheres que têm filho, casada, porque eu sei como funciona. Tenho um filho de 6 anos, sei como funciona essa nossa jornada aí, dupla, muitas vezes tripla. Então, tipo assim, tô muito orgulhosa de você, Carol. Parabéns, que delícia, né? Que bom. Gente, assim, ó, eu criei esse podcast para tentar trazer informações para os nossos clientes, mas eu preciso dizer que eu estou amando, porque eu amo histórias. Então, tipo assim, eu amo saber, nossa, como é que você chegou até aqui? Como foi a sua jornada para chegar até aqui? E essas descobertas, e eu acho que assim, o nosso povo brasileiro tem muita história para contar. Então, eu sou muito, muito grata de vocês estarem aqui compartilhando essas histórias. Mas eu preciso dizer, gente, que eu sou chegada no quê? Uma treta, entendeu? Eu gosto mesmo de um foguinho nos comentários, entendeu? Então, assim, eu sei esse podcast bonitinho, coisa mais linda, esse cenário, mas eu gosto de falar de assuntos que as pessoas não estão falando por aí. Mas calma, tá? Eu não faço isso também só para trazer brigas. Mas não é só por isso. Mas eu acho que a gente precisa trazer algumas pautas, pensando no nosso meio de casamento, a gente precisa trazer umas conversas pra mesa, sabe? E aí, foi sem querer, tá? Eu convidei vocês dois, aí depois, nossa, eu gosto do Rafa. Eu gosto da Carol. Falar, poxa, ô editor, a gente tem que melhorar esses convites aí, não dá pra ser assim. Falei, como assim, gente? Achei que nem se conhecia, não. Eu gosto. Para, mas assim, ó,
Problema de vocês, vocês se esforcem, entendeu? Que eu quero trazer uma treta aqui pra essa mesa, que é o seguinte. Ó, e primeiro eu tenho que falar uma coisa pra vocês e pra vocês também, gente. Aqui eu vou me colocar numa situação, numa postura de que eu não conheço, não sei o que eu estou perguntando pra eles, pra que de fato eu possa encarnar vocês aí de fora e trazer essa ideia dessas perguntas, tá? Ai, mas muitas vezes eu também não sei mesmo. Aí eu faço de conta que eu sei e assim vai. Então vamos lá, gente. Eu tô no ramo de casamento, produção de eventos, mais de 15 anos, mas um ramo de casamento por volta de uns 6, 7 anos. E eu já passei muitas coisas nessa minha vida de produtora de eventos. E existe, eu não sei se ainda tem, vocês não têm, mas existe, é fato, não adianta mentir. Existe um negócio de uma discórdiazinha, de uma coisinha, sabe, uma picuinhazinha entre fotógrafo e maquiador. Eu mesma já presenciei várias situações e eu quero saber de vocês, tanto a história de vocês, mas eu também quero que a gente levante essa pauta para a mesa para ver se isso ainda é recorrente e o que a gente pode fazer para. Que é o seguinte, os fotógrafos do meu lado aqui na minha cabeça. Luzi, porque essa maquiadora atrasa, porque ela atrasa para entregar a noiva, porque vai descendo, né, uma cachoeira. Eu começo, pô, Rafa, que isso? Tem que começar a cerimônia. Você ainda tá tirando foto? Você tá fazendo isso aí ainda, Rafa? Como assim? Aí o Rafa, é a maquiadora que você contratou. Porque a maquiadora é a Carol que tá lá, que tá atrasando. Gente, Carol não atrasa, tá? Mas é a Carol que tá atrasando. Aí vai pra Carol, não, porque foi o fotógrafo que quis fazer um monte de foto e tal. Conta pra mim, quem quer começar essa treta? Existe? É coisa da minha cabeça? Fala pra mim. Acho que eu posso começar? Começa. Porque eu já Dale, escutei Carol. muito isso. A culpa é sempre da maquiadora. Só que existem diversos fatores que às vezes acontece o atraso, né? E muitas vezes, dependendo do relacionamento que tem com o fotógrafo, às vezes o fotógrafo ele chega no ambiente e até já dá aquele peso, assim, sabe? Do tipo, Então a culpa, na verdade, é sua, Rafa. As estrelinhas. Eu são entendi. aqueles- Traz um negócio de uma conversa, de uma pauta, uma coisa aqui. Tem Um aquele negócio aqui que esquentou aqui. Mas também, Existe fotógrafo estrela, gente? Acho que não. Não será desde que existe? chega, assim, mal cumprimento, eu acho que a gente tá ali tudo pra noiva, né? Quem é a estrela é a noiva, não é nem a maquiadora, Tem. que também tem a estrela, né? tem, A estrela tem. maquiadora, que tipo, é sobre ela. E não é sobre a noiva. Mas são N fatores que às vezes acontecem num atraso que às vezes ninguém nem pergunta. E a gente acaba absorvendo porque a gente é a última pessoa que está com a noiva, né? É a gente que vai entregar Sim. pro fotógrafo, vai entregar Pronto. pra cerimonialista pra entrar na cerimônia. Então, cara, já aconteceu, por exemplo, da noiva chegar atrasada, quase 40 minutos pra começar a produção. A gente trabalhar com um cronograma certinho, Já é a contadinho. largada, já largou Já atrasado. largou atrasada. Nossa. E assim, 40 minutos, a gente sabe que é muito tempo, 40 minutos, né? Ai, o que que tava fazendo? Ai, porque eu tive que passar, pegar não sei o que, tive que passar no cartório, assinar não sei o que. Gente, assinar coisa no cartório já aconteceu? Já. Foi casar no cartório antes, no dia, sabe? Então, Sim. assim, e o fotógrafo nem pergunta o que é. E Sim. acontece, tipo, não, a maquiadora que atrasou, porque chega, a gente tá maquiando, a gente tá fazendo o cabelo. Então, só que gato escaldado tem medo de água, né? Então, os meus cronogramas, eu fui aprendendo a lidar com as situações que aconteceram. Sim. Então, a noiva, ela tem que ficar pronta 2 horas antes. Não interessa. Ah, é 4 horas da tarde. Ah, mas vou ficar muito tempo maquiada. Faz. E tu vai ver como Isso é vai ser perfeito. corrido. Isso é Com perfeito, a gente, isso o nosso sabe. cronograma é 2 horas de antecedência. Então, a Luzi sabe. Marcou 4 horas, as duas ela está pronta. Mas é pronta? Pronta. Não é tipo assim, pronta pra botar o vestido. Não. Tem que estar Geralmente pronta. a gente não coloca o vestido porque elas querem foto de hobby. Foto com a madrinha e tal. Cabelo e make pronto. Porque qualquer imprevisto já aconteceu de na hora de vestir a noiva o vestido estourar. O fecho. E sobe E o aí? fecho vai com Deus. Nossa. E daí, tipo, tá Vai 10 corrigir como? minutos. Vai fazer o quê? É complicado. Ela falou que não Então, lembrava que a gente se conhecia, que inclusive que a gente fez um casamentão fantástico, né? Foi na Alameda o último Na Alameda, ainda, exatamente. inclusive. Tá doida, mulher? É bom, é que essa mulher faz tanto casamento. É é aquela coisa- essa mulher- Eu sou péssima, eu sou terrível, preciso falar, eu sou terrível, A Júlia, minha assistente, eu falo assim, Júlia, eu sou uma fraude, porque eu lembro... Gente, eu esqueço dos rostos, eu esqueço dessas pessoas, eu vou contar uma história depois, mas é verdade, meu Deus, a gente tava na Alameda esses dias. Contar diversas tretas, mas falar com a Carol tem um trabalho, sabe, em caixa é fantástico. Próximo convidado, por favor.
que tenha brigado, que tenha tido, sabe, pra eu poder contratar um segurança, fazer um negócio, que já chegue com aquele clima tenso. Não, tá muito amorzinho. Essa mulher que entregou a noiva tão cedo pronta pra mim, que a noiva cansou de fazer uma sessão tipo, depois. Ai, chega. Não, a sessão foi longe. Não é raro a noiva sentar aqui, ó, daí ela fica com o boca. Sim. E Esse daí as suspirinho. madrinhas atrasam, daí a gente fica ali. E conforme tu vai tendo experiência, eu acho que isso tu vai aprendendo, Muito, né? muito. Então, eu adoro fotógrafo. Então, assim, pra mim, eu sempre me dou bem com fotógrafo, até porque eu quero as fotos depois, né? Exato, existe esse interesse, mas é muito legal, legal. Tá, mas antes de você falar, tudo bem. Você contou uma situação, Carol, de uma questão que, de fato, beleza, é terceiros, a noiva. Já aconteceu isso comigo, eu venho brigando com ela, a senhora chegue na hora. Isso acontece geralmente quando o casamento não é no mesmo lugar e tal, que isso tem esses fatores que deixam a gente muito nervosa. Mas, e no caso da maquiadora mesmo, que atrasar mesmo? Atrasou. Ela atrasou porque, sei lá, ela fez o vídeo dela, Isso acontece. Por falta de planejamento, na minha opinião. Entende? Porque, assim, quando tu vai fazer um orçamento de noivas comigo, eu contabilizo o tempo em que eu fico disponível pra noiva, né? Então, 2 horas eu vou ficar com ela até as 4 horas, eu não vou embora. Então, eu vejo que muitos profissionais trabalham de uma forma diferente. Que, o casamento é às 4 horas, então, assim, ele, talvez por falta de experiência ou até mesmo planejamento, eu não sei, ele quer deixar pronto em cima da hora e ele pensa só no trabalho dele. Né? Então a gente precisa contabilizar essas horas para ficar disponível para maquiagem, né? Então muito bom isso que tu tá trazendo, Carol. Sabe por quê? Porque a experiência te traz a não vaidade. Isso. Tu faz as coisas ao natural, fica orgânico. Tu vai fazer uns stories, vai filmar alguma coisa, fica orgânico. Então tu pensa no teu profissional, no teu cronograma. Mas eu já trabalhei com maquiadoras. Conte-nos. Assim, ó, conte-nos, mas aí você faz assim, ó, vou dar uma dica pra vocês aqui quando a gente for falar de casamento, tá? Pra gente o quê? Não ter uma treta, um negócio assim real e daqui a pouco não tá trabalhando em lugar nenhum. Foi há 10 anos atrás. Sim. Há 15 anos, há 20. Saiu isso aqui na rede, todo mundo vai saber qual foi o casamento. Foi há 50 anos atrás. Conte sua experiência de atraso então, há 50 anos atrás. 9 anos e meio atrás, eu tive algumas experiências assim que eu via que era pura vaidade. Uhum. Que me entregavam a noiva já para sair pro cortejo porque a vaidade era gigantesca, tem que estar mostrando, tem que estar fotografando, não é algo, mas fotografando com celular, não quer abrir espaço para outros profissionais e isso é pura falta de profissionalismo e a vaidade dominando. Você precisa dominar muito, você precisa mostrar. Então, como você tem um cronograma e um profissionalismo igual a Carol está nos contando, isso faz toda a diferença. E agora trabalhar com outros profissionais, quando você vai trabalhar com... Um exemplo é a Carol, estou citando a Carol como exemplo aqui. Você vai trabalhar com outros profissionais, como eu já trabalhei há 9 anos atrás, você sente muita diferença. Então, você chega já esperando aquilo que você trabalhou com a Carol. Cara, e não acontece nada. E como que você administra isso, Rafa? A vontade é gritar, xingar, mas a gente nunca pode deixar isso transparecer para noiva ou noivo, para quem tá ali. Jamais, jamais. Se eu fosse contar... Depois eu conto. Eu viro amigo dos noivos. E eu conto as tretas e se finam de rir, se matam de rir depois. Tu administrou isso? Sim, não era coisa para te saber no dia. Né? Não era coisa para te saber. Meu Deus, eu não acredito que teve isso. 8 anos e meio atrás aconteceu uma situação em que a noiva colocou a maquiadora como madrinha dela também. Já. E ela começou a apitar no casamento. E eu era o porto seguro dela em questão de ouvir ele no WhatsApp, porque isso já começou muito antes. Foi pesado. Pesado porque ficou para depois também, então, é uma coisa muito, muito complicada. Eu não tenho porquê. Não tem porquê. Você não pode misturar as coisas. Eu vou dizer pra vocês, gente, nessa minha caminhada, eu já peguei muitas tretas. Inclusive aqui, um nosso amigo que tá filmando aqui, que eu não vou dizer que é o Johnny, que pode... Grita que aí seu áudio sai. A gente pegou uma vez um casamento, porque assim, ó, gente... Não agora, fala real mesmo, eu não tenho passado mais por isso agora. Graças ao bom Deus, a gente tem profissionais incríveis. Eu sempre também alinho, se a profissional não vem com um cronograma legal, eu mesmo já falo, ó, pode diminuir isso aqui e tal. Então,
Então, é bem isso. A experiência traz várias coisas, mas no início, assim, era muito difícil. E era treta de, tipo assim, ó, de se brigarem mesmo, tá? De se brigarem. Eu lembro de um casamento que a gente tava fazendo, não sei se você vai lembrar desse dia. A gente tava fazendo esse casamento e um atraso, a noiva tava se arrumando numa outra casa, assim, e um atraso. Gente, tava atrasada a cerimônia, tudo, e eu assim, cara, cadê vocês? Onde que vocês estão? Assim, essa maquiadora que você contratou. Aí eu fiz. A culpa é sempre minha, né? Essa maquiadora que você contratou fez o quê? Luzi, ela está 20 minutos trancada dentro do quarto com a noiva. Eu falei, não é possível. Sim, ela está trancada dentro. Ela trancou. Sabe aquele momento, tipo assim, vou vestir a noiva? Aí os meninos todos saem do quarto. Óbvio. Vestiu a noiva e nada de abrir, nada de abrir. Os meninos me mandaram um vídeo, eles esmurravam a porta, assim, ó, tal. 20 minutos. E aí o que aconteceu? Foi logo quando surgiu, hoje em dia, depois a gente entra nessa seara, mas foi logo quando surgiu a história dos stories e tal. Ela tava 20 minutos lá, cobrindo o material dela, fazendo vídeo, fazendo tal, não sei o quê. Tipo assim, era o momento dela. E ela falou, tava no meu contrato, no meu cronograma, na minha mente, sei lá onde. E ela estava lá fazendo e o casamento atrasou 40 minutos. 40 minutos, porque isso aconteceu. E tipo assim, eu fiquei assim, chocada. Eu falei, cara, arruma essa porta. O noivo na casa luz. Eu fui, pois então. E era muito distante, a gente já tinha saído de lá, não tinha como pra eu ir lá. Não tinha o que fazer. Falei, gente, eu tentava ligar pra maquiadora e tudo. E eu, cara, como assim? E ainda nesse casamento, ela foi pra cerimônia. E aí eu tava lá, tipo assim, a noiva entrou. E já falei isso em outro podcast. Eu não tenho o costume de ficar arrumando o véu da noiva ali. Porque nesse momento, vocês estão fazendo uma fotografia maravilhosa. Só que na hora que ela entrou, eu fui ajeitar esse véu. Ela tá aqui do meu lado, assim, ajeitando o véu também. Eu fiz, olha, mas ai, não, eu tô aqui te ajudando. Eu falei, mas não precisa não, meu amorzinho. Não, eu tô de uniforme, você não tá não, vai lá. Então, esse dia foi assim, ó. E a gente fez ainda alguns outros casamentos com essa maquiadora e era só treta. Gente, era treta de tipo, cara, de eu chegar com os fotógrafos e falar assim, vocês precisam ter paciência. Era uma excelente maquiadora, tá? Vocês precisam ter paciência, foi a noiva que escolheu essa profissional, vocês precisam ter paciência. E, gente, mas assim, ó, a briga instalada mesmo. E o fotógrafo, eu lembro que eu tinha um fotógrafo que falava assim, eu vou chegar lá e eu vou mandar ela calar a boca. Era nesse nível. Porque além dessa história do atraso, que atrasava-se muito, tinha a história do pitaco, que aí eu quero também que você me diga. Tipo assim, o fotógrafo tá lá, vem aqui, eu vou colocar ela fazer assim, não, só um pouquinho, vamos colocar aqui nessa janela, porque eu já vi que a luz dessa janela tá maravilhosa. Sério, eu ficava assim, eu ficava assim, olha, acho que alguém vai morrer. Acho que vai dar um Mas confusão. Temos uma produtora aqui, tipo... Acho que vai dar E dava muita treta. Me falem sobre isso. Esse ponto da maquiadora parar e fazer conteúdo, registrar, na verdade, né? Isso é bem importante. Eu coloco no cronograma esse tempo e eu nunca pego ali, tipo, eu sempre pergunto, né? Posso fazer agora um videozinho? Tipo, cara, é 3 minutos. Bom senso. Mas isso é Educação, muito importante pra gente, porque daí tem uma outra treta, que é o quê? A foto editada que a gente faz. Putz, agora tô gostando. Essa eu não sabia, só quero saber. Conte-me. Às vezes, tipo assim, eu vou receber a foto da noiva, ela de longe, ela com o vestido, a produção completa, mas o meu trabalho, ele some, né, naquela produção inteira. Óbvio, porque toda a beleza, ela é construída do véu, do sapato, do buquê, aqueles itens fazem a beleza da noiva. Mas eu, como maquiadora, preciso de algo mais focado no rosto, um vídeo para mostrar os detalhes, a cor da sombra, a cor do batom, que muitas vezes quando a gente recebe a foto, não era nem a cor do batom, o batom era rosa com marrom, ou ao contrário. Então a gente precisa desse tempo para fazer os nossos registros. Mostrar a tua realidade do teu trabalho. E até mesmo para a própria noiva, né? Pra gente garantir a fidelização daquilo que a gente fez na prévia, no teste. Tu pediu um batom. Mas as minhas fotos eu fiquei toda diferente.
mas talvez não foi nem o meu problema, né? Foi um problema na edição. A minha parte eu fiz, tipo, né? às Eu vezes entendo. a gente vê que muda, tem fotografia que vem, não sei se é a saturação que muda, eu não entendo, mas aquele A contorno... cor, é ele o preset que colocam ali. Nossa, fica completamente diferente. Tipo, eu não trabalho com contornos marcados. Eu tenho um trabalho muito voltado pra naturalidade, uma coisa mais suave. E às vezes vem aquele contorno laranja. Eu não vou usar aquela foto. E eu não tive o meu momento de fazer uma foto com a noiva, de fazer Uma noiva que você falou, nossa, arrasei. perfeita, linda, ficou Aí maravilhosa. você vai ver a edição, não bate nada com o Não seu bate trabalho. nada, entende? daí Tem outra acabou coisa. essas 2 horas. Sempre, eu já considerei fazer 3 horas, tá, de antecedência. Já considerei isso. Mas daí a noiva, ela Ô, Rafa, diz pra mim, quanto tempo o fotógrafo chega pra fazer a cobertura do making off? O que você precisa que esteja pronto? Mas eu quero que você pontue também essa questão, tanto de edição, como essa questão da treta da direção. Conta pra gente, eu quero ver mesmo a visão de um fotógrafo. Eu vou pegar mais ou menos uma cerimônia iniciando às 4 horas. Vamos fazer assim. Hoje está acontecendo uma coisa que eu estou lidando muito, além de lidar com a cerimonial, eu estou lidando direto com a maquiadora. Então eu pergunto, que hora você vai chegar? Ah, vou começar a maquiagem cabelo 10 horas. Ok, eu geralmente chego mais cedo. Eu tenho colegas, igual um grande amigo, um grande colega videomaker, que se chama Johnny. Isso, pouco eles vão sentar ele aqui. O que acontece? Ele entende até essa minha parte e outros colegas também entendem. Eu costumo chegar muito cedo. Eu não dou bola para horário. E eu sei que outros profissionais dão. Você tá maluco? Vai chegar cedo lá assim? Vou, cara, porque eu quero ter tempo. Eu gosto de fazer o documental, sabe? Eu gosto de fotografar, um plano aberto, plano fechado, detalhes e tudo mais. E começo nesse processo, porque eu sei que vai dar correria. Eu me espantei com isso, sabia? Nosso primeiro casamento, eu falei, gente, ele é da minha equipe? Eu gosto de fazer tudo. Olha Mas o que que acontece? coisa, né? É um detalhe ali que a noiva vai olhar, ai, que lindo. Ela não vai ter aquela fotografia, aquele vídeo, geralmente. Mas lá no futuro ela vai lembrar, ela vai olhar aquilo e dizer, caramba, cara, aquilo ali tinha no meu casamento. Então eu saio pelo lugar catando fotografia, às vezes ninguém da minha equipe chegou, mas tá eu lá. Geralmente eu faço isso. Então tá, vamos pro cronograma. Eu sempre conto com pelo menos 1 hora, meia hora. Eu tô até sendo bem, né, justo Bem no justo, tempo, né, que a maquiadora vai me entregar à noiva, porque eu gosto de uma sessão dela pronta. E o básico que a gente faz da fotografia. Até porque aquele spray. eu tento falar pra noiva, né? Pra convencê-la de que tem que ser cedo. Isso. Ela vai pegar o vestido de noiva dela. Gente, eu sonho com o meu vestido de noiva, aquela, não casei, Sim. né? Mas Lucas, o por vestido favor. de noiva, às vezes, ela vai pagar, tem noiva que manda fazer. Sim. Sabe? Minimamente, aí a gente arranca com 10 mil reais no vestido de noiva. Ela não vai ter uma fotografia sozinha dela. Exatamente isso. Ela vai botar e já vai casar, ela não vai se olhar, ela não vai se sentir noiva, Sim. ela não vai ter aquela conexão. Isso não entra na minha cabeça a pessoa ficar pronta 10 minutos antes. Sabe o que eu sinto das noivas? É uma situação bem peculiar, assim, é um nervosismo. Porque antes, quando fala comigo, Rafa, eu quero foto assim, às vezes eu posto uma foto, meu Deus, eu quero essa foto no meu making off. Chega na hora, o nervosismo tá tão grande que ela Não quer esquece, nada. porque se não é a gente, né, eu, o videomaker, pra pegar aquela cena, não vai ter. Ela não vai lembrar. Eu ponho em cronograma, tá? Eu gosto de alinhar com o fotógrafo, alinho com o videomaker, alinho muito com os noivos. E tipo assim, qual a foto que você gostaria de ter? Ah, Lu, eu quero a foto assim, assim. Eu coloco no cronograma. Pra chegar na hora lá, eu tô assim, olha, gente, ela quer essa foto. Porque eu penso assim, ó, uma vez que a gente não fez lá... Então Não é muito tem importante, outra essa entrega, todos esses detalhes e nós. Então você precisa de mais ou menos 1 hora. 1 hora seria o ideal da noiva pronta. Já teve situação que a noiva disse, não quero sessão antes. Não quer? Não quero. Então, tranquilo, né? É uma opinião dela, ok. A gente segue. Eu não deixo elas terem essa opinião. As minhas noivas eu não deixo. Tenta forçar, mas Ela fala assim, eu não quero, eu falo, vai ter. Ótimo. Elas pode. Comigo pode. Elas Quando sabem, elas eu sabem. chego, tipo assim, eu tô num entrosamento, numa amizade com a noiva, né? Em que eu consigo chegar aqui. Mas eu cheguei num pico da minha... eu tô tentando forçar essa sessão, eu digo, não é mais eu. Agora já é cerimonial. Não, sabe por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque vai passar esse casamento e eu vou ouvir aquela frase,
Faltou. Eu não tive foto com a minha mãe. Não tenho o que fazer. Então, assim, ó, eu falo pra eles. A maioria agora, e eu acho muito bom, a gente tá misturando os assuntos, mas daqui a pouco a gente volta pra treta. Mas entra naquela seara de não ter mais fotos protocolares com todos os convidados. Eu adoro, porque eu acho que perde-se muito tempo, os noivos não aproveitam muito, e é uma foto que você não usa para nada. Aquela foto paradinha assim. Mas eu tenho dentro de mim que precisam ter algumas fotos. Então, por mais que eu tenha os meus noivos que são muito tipo, não quero foto, eu falo, beleza, mas você vai ter com a tua avó, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu tio, com o teu... E aí eu mesmo, ai Lu, mas eu não quero, vai ter sim, fica tranquila, faço rapidinho. Combino com o fotógrafo e falo assim, vamos ter. Por quê? Porque por mais que eles mesmos não queiram, a mãe quer, a avó quer. Então, assim, as fotos protocolares com família, padrinhos, ele querendo ou não, eles vão fazer. Os meus noivos fazem. Vou ser bem sincero aqui. Talvez seja, pra nós, a minha opinião, é um dos momentos mais comuns, ou até chato de fotografar. Mas é a fotografia mais importante de todo o casamento. O momento que ela vai ver uma avózinha que daqui a um tempo não vai estar junto, uma mãe que lá na frente vai olhar, meu Deus, a minha filha aqui casa. Aquilo é muito importante. É muito importante. Muito, muito. Mas voltemos à treta. Esquenta esse ar aqui. Voltemos à treta. Fala pra mim. O que você faz? Como você administra? Pô, atrasou. Esse caso aqui, arromba a porta. E a direção. Eu acho que a direção é o que mais pega, porque eu acho que mexe com brio, mexe um pouco com orgulho, mas também mexe com o seu trabalho. Ah, beleza, eu não sou orgulhoso. Ah, tá bom, ok. Mas, cara, é o teu trabalho. A noiva te contratou para ser fotógrafo. Ela contratou o meu olhar, a minha direção. Então, o que acontece? Eu entendo esse jeito metido de algumas profissionais e querer dirigir, mas não aceito. Não tem como. Não tem como, porque parecia que eu ia muito bem na frase, mas não aceito. E daí eu falo tudo com muita educação, mas chega uma hora, só o olhar já é fulminante, né? Porque, tipo, com licença, não dá, não tem como. Então, é mais ou menos assim. Eu acho que chega um momento, ou eu me faço de louco, da pessoa... Por que tu não faz nessa porta uma direção da noiva aqui? Porque deixa o que eu tô fazendo aqui, depois a gente verifica. Já entra um pouco de ironia. Exato, dá essa vergonha. Entra muito aqui, grande. sai aqui, né? Tem que ser assim. Até tem uma coisa que daí tu falou, e aquele dia na Alameda eu lembrei do sentimento que eu tive. Sim. Quando tu chegou, e tu chega bem cedo. Sim. Quando tu chegou, me deu sensação, tipo, tô atrasada. Pede desculpa pra ela. Vamos, aqui é uma terapia. Pede desculpa pra Carol, Rafa. Desculpa por outros colegas te causar. Terem te machucado. Vocês não esperavam isso. É uma terapia aqui. Tem um lencinho, pode chorar, Carol. Sua maquiagem. Isso. Recente. Não, mas essa... Sensação do fotógrafo tá chegando, que a maioria chega tarde. A maioria chega assim, ali, 1 horinha, 2 horinhas, e daí eu fico E aí, sossegada. Carol, tá pronta? Não tá, sabe? E eu até Então, te perguntei, assim, que horas são? Foi isso mesmo. Ela perguntou. Que horas são? Que horas é? Mas eu também, quando ele chegou, eu olhei pra Júlia e falei assim, que horas são? Esse menino tá ficando louco. Porque daí acaba gerando até em mim, né, uma ansiedade. Sim. De tipo, cara, já tem que liberar, já tem que ir. Mas não, tá dentro do prazo, tá dentro do cronograma, é importante. E assim, tu não ficou lá, então, porque assim... Não, eu saio a circular, eu saio a achar onde uma treta. clicar, né, na verdade. Tem que fazer a hora que enche o saco. Que é o brincadeira, não. Mas como? Mas tipo assim, sabe? Por quê? Por quê que um negócio de um santinho de um fotógrafo, de um anjo desse vai encher o saco? Vai Fotógrafos bater são seres. foto. Mas por que cargas d'água vai bater foto da mulher com a cara branca? Não tá bonito. Isso. A maquiagem não tá pronta. Ai, mas gente, ela tá com a boca branca. Não. Isso. Eu gosto assim, ó. Cara, não chega enquanto eu não finalizar a maquiagem, porque tu não vai fotografar a maquiagem. Não vai. Tu não vai. Depois eu faço o que tu quiser. Pega o rímel, pega o blush. Cara, fica uma pose bonita. A maquiagem já tá linda, ela já tá se sentindo bonita. E daí ela fica lá na cadeira se remexendo, arrumando os cabelos. Ela daí fica apavorada. Ela fica apavorada que ela não tá maquiada, que ela não tá pronta. Ela não tá se sentindo bem. Daí chega a mãe. Mas vai ficar assim? E daí ela já fica assim como? Aí daí o fotógrafo ali... Aí já tem 3 madrinhas no corredor que ouvem isso. Que ele já tá fotografando ela e já dá um pavor em todo mundo. Eu sei. Daí aquilo vai gerando uma carga, pelo menos falando de mim, né? Uma carga expectativa muito alta. Daí tu tem que fazer um delineado.
com alguém olhando ali em cima, a câmera ali em cima e tu tipo... Eu vou errar. Ai, gente, eu não sei se foi uma boa ideia eu começar esse podcast. Eu acho que, assim, ó, à medida que eu for gravando, eu preciso que o YouTube me dê muito dinheiro, porque talvez as pessoas não queiram trabalhar mais comigo. Eu preciso dizer, fotógrafos, eu amo vocês muito, entendeu? Mas é porque, gente, você nunca contou, eu já contei, já passaram de 185 casamentos. Pensa aí, eu peguei muito profissional nessa minha vida, tá? Muito profissional. Então, os sentimentos que você tem, eu também tenho. Então, eu já peguei profissional de todo tipo, assim, profissional que a gente, tipo, uma vez estava gravando até um podcast, e eu sou uma que sou muito adepta a não panelinha, né? Eu sou uma assessora que, cara, eu sou muito adepta, você não tem uma panela, eu acho que tem que ter. E um fotógrafo falou pra mim assim, Luzi, mas existe a panela necessária. Pô, cara, eu tô adorando, porque isso me... Falei, é verdade. É o conforto, né? A segurança. Pai, você não passa uma raiva, você não É fica isso. desesperado, você não pega... Porque assim, gente, tem de tudo nesse mundo, de todos os lados. E eu imagino também, não tô aqui como a santa, eu imagino que vocês devem pegar umas assessoras também bem doces, bem cheirosas, bem maravilhosas. Mas assim, o que eu já passei na mão de fotógrafo e de maquiadora, gente, não está escrito. Mas assim, de não dar um bom dia, de trancar a porta e não deixar a gente entrar. Tipo assim, você não quer deixar todo mundo entrar? Beleza, mas eu sou assessora. Eu tenho coisas para fazer ali. Então, sabe? Tipo assim, você mandar um cronograma e nem... Hoje é um dia de terapia. Eu acho que hoje é a nossa terapia. Esse podcast é... Pode ter terapia, Luz? Pode ter terapia. Luz. Já passei muita coisa, assim. Muito mais, Rafa, você vai ter que defender o seu peixe agora. Muito mais com fotógrafo. Fotógrafo, assim, ó, muito mais. Esse dia tem um parceiro também de fotografia que eu mandei o cronograma para ele, acho que... Tipo, uns 15 dias antes. Que geralmente eu faço isso. Eu mando uns 15 dias antes, mando na semana e mando no dia. Tipo assim, só pra desencargo, pra você ver o que tá acontecendo. E aí eu mandei pra ele 15 dias antes, ele fez assim, meu Deus, socorro, me deu um susto agora, porque eu tô indo pra um casamento. Eu pensei, meu Deus, tem um casamento com a Luz e também, o que eu fiz e tal. Aí eu, desculpa que eu causei isso em você. Ele falou, não, porque... Quando eu recebo no dia ou um dia antes. Então, Isso. tipo, eu falei, não, querido, acho que era a nossa primeira vez trabalhando junto, a gente já trabalhou bem mais. Eu falei, não, eu mando antes, porque eu quero que vocês saibam que vai ter muita coisa nesse casamento, vai ter first, vai ter touch, vai ter tudo que você pode imaginar, foto com a mãe, com a avó, com a tia, com todo mundo. Então, eu preciso que você também já se conecte com a história desse casamento e tal. Mas, gente, eu penso que a gente tinha que esticar uma bandeira branca e, cara, a gente tá lá trabalhando. Tá, uma vez eu tava conversando com essa pessoa aqui, que eu não vou dizer quem é, que é o Johnny. E aí a gente tava falando e tal, enfim, senta aqui, Johnny, pega uma mesa aqui. Senta aqui. E a gente tava conversando sobre isso, mas fulano é famoso. Ai, gente, ninguém mais vai me querer trabalhar comigo depois dessa minha revelação. Mas fulano é famoso. Aí eu falo assim, famoso aonde? Famoso pra mim é o Gustavo Kirten. Famoso pra mim... Pelo amor de Deus, o Guga, menina! Guga. Gente, sai da minha casa. Como assim? Pelo amor de Deus. Que isso? É que ela tá se fazendo de novinha. Tipo, não é do meu tempo. Não é da minha época. Ela ouviu que eu tenho 42 anos e ela falou, não é do meu tempo. Desculpa, Guga, tá? Desculpa. Eu vou cortar ela da nossa vida. Mas famoso pra mim, sei lá, é o Luciano Huck. É esse povo, entendeu? Aí, tipo, porque a pessoa é famoso num nicho. Num nicho, gente. Porque você sai desse nicho aqui, ninguém sabe quem é você na fila desse pão. Então eu penso assim, a pessoa subiu um rei na barriga porque 20 pessoas sabem quem ela é. Ai, desculpa, eu não consigo entender. Te param na rua, Rafa, quando você anda. Oh, ele! Oh, Rafael! Rafinha Bastos. Gente, é algo assim que eu não consigo compreender. Você está ali para fazer um trabalho. Você está para entregar algo. Um amigo meu, que inclusive é do meu marketing, ele falou para mim uma vez assim, que falou, esse povo assim, é meio artístico. Ele falou assim, arte a gente encontra em museu. Isso aqui é um briefing, você tem que entregar. Eu achei isso maravilhoso, essa frase pra mim é maravilhosa. Então, ok, você está entregando a tua arte, eu também tenho arte, você também tem uma arte. Mas é um trabalho. Acima de tudo. Então a gente precisa conseguir trabalhar junto, entendeu? Em prol do... Cara, a gente tem um casal. Casal, ali, é tem um dia que não tem replay, Não tem. São eles os famosos daquele dia. Eles são os que têm que ter estrelinha. Não fui eu, é ar livre, é vento, gente. É assim que acontece.
Eles são as estrelas, eles são as pessoas importantes daquele dia, não somos nós. Então eu acho que quando nós, profissionais de evento, entendermos isso, que quem tem que brilhar naquele dia é único e exclusivamente aquela moça que está com vestido branco e aquele moço que está com um terno maravilhoso, é sobre isso. Pronto. Posso dizer que pelo menos de 30% a 40%, um cálculo meu, né? Não é do Datafolha, não entendem isso. Você já foi estrelinha? Fala a verdade. Não. Ninguém vai saber, é só a nossa audiência. Não tem como. Mas já Nunca trabalhei foi com estrelinha? muitos. Mas você nunca, tipo, ai, sou eu, Rafa Vicente, me Não respeite. tem como. Quem me conhece sabe. Não. Frase de blogueiro, quem me conhece sabe. Tem cara que já foi estrelinha. Nunca, Rafa. Eu tenho que botar sempre os noivos. E, cara, eu nivelo os profissionais. Assim, é um idoso, 42 anos, então eu nivelo os profissionais que estão comigo no mesmo nível, independente. Tem que ser assim. Se não for assim, aí volta para o assunto que você falou. Aí a gente vai estar esquecendo os noivos e tentando achar quem é o estrelinha ali. Não tem como fazer isso. É complicado, mas a gente vai trabalhar para isso. Eu penso que essa conversa aqui eu penso que essa conversa nossa é importante para isso, sabe? Para trazer para a mesa. Vão ter vários profissionais que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, e eu acho que é interessante isso. De maneira alguma, gente, eu quero tirar a sua história ou o que você construiu até aqui e que te fez ser famoso na nossa bolha. Entende? Eu não quero tirar a sua história. São 10 anos de trabalho. Mas eu acho que isso também não faz com que a gente desrespeite quem começou ontem. É o desrespeito, entendeu? Esse é o ponto ideal, assim. É entender, se colocar no lugar do outro e te colocar no teu lugar de profissional. Né? Dizendo, cara, eu tô servindo alguém hoje. Hoje eu quero eternizar, hoje eu quero deixar ela a mais bela possível, entendeu? É mais ou menos isso. E eu acho que o ranço maior dos fotógrafos, que toda vez eu trago um fotógrafo aqui para desabafar um pouco, eu acho que o ranço maior da questão de fotografia é que todos os outros fornecedores dependem do fotógrafo. Então, tipo assim, hoje eu levo a minha Storymaker, você vai levar a sua, ou vai fazer o seu próprio vídeo, mas querendo ou não, a gente quer aquela foto maravilhosa, profissional, entendeu? Então, eu acho que quando a gente esbarra num profissional que acaba, tipo assim, não manda o link, ou tipo, não sei o quê, ou fica complicado, aí cada um quer meio que fazer o seu. E eu acho que é isso que é a conversa dessa mesa interessante, é essa. Eu acho que hoje a gente se encontra num mercado onde cada um quer fazer o seu, então por isso que cada um quer levar o seu Storymaker, cada um quer levar o seu profissional, cada um quer vender o seu próximo casamento. E, sabe, uma vez eu estava conversando com uma noiva que não era minha, era amiga de uma noiva minha. Ela falou assim, o meu casamento foi maravilhoso, foi num lugar incrível, foi um casamento de uns 500 mil reais, foi uma coisa de louco. Mas o meu casamento foi edital dos outros. Nossa, quando ela falou aquilo pra mim... Pesado. Muito pesado. Muito pesado. Ela falou, o meu casamento foi edital do fotógrafo, do videomaker, da maquiadora, da cerimonialista, do local, da casa, da decoradora. Eu não era importante, eu era uma modelo que estava ali. Gente, isso acabou comigo. Eu era um modelo e estava ali. Por quê? Por que isso? Porque cada um estava pensando no seu. E óbvio, né, gente, não vamos ser hipócritas. Você vai fazer uma produção que você vê que é uma produção top, você fala, vou tirar o supra-sumo aqui. É hoje, mas eu acho que o foco eu já recebi o pedido de descrição para celular e os outros profissionais também, que estavam ali. Tipo, Rafa, for com a tua câmera e as câmeras dos videomakers, vocês registram o que vocês quiserem. Agora, sobre celular, descrição total. Eu já com o tive pedido dos noivos, né? Eu tive pedido de noiva também para não postar bonito. nada em rede social. Nem resultado dela, nada. Eu já recebi pedido desse porque os dois eram juízes, então... eu tenho vários, assim. A gente trabalha no... eu tive um noivo do FBI. Mesmo, de lá mesmo. Então ele não podia. Eu tenho um outro noivo que ele é agente secreto, inclusive tava lá na coisa do Trump e tudo. Não conta pra ninguém, porque eu não posso contar. Tava lá com os negócios que... Quando deu aquela foto histórica, ele tava abraçado. Tipo assim, meu Deus, e eu tipo, olha ele ali. Não vi, mas só que tipo, eu fiquei assim, meu Deus, eu liguei pra noiva, e aí, como é que ele tá? Então eu já tive também, porque eu trabalho muito com os noivos do exterior, então eu tenho uns assim. E várias vezes eles pedem pra tirar a cláusula também do... Esse do FBI, ele só não poderia aparecer, Então eu pude mostrar as fotos dele, mas ele não podia aparecer bebendo, nada disso, porque ele era um cargo alto. Eu já recebi pedido de o que eu fosse postar,
teria que ser por autorização deles. Ah, acho super digno, gente. É sobre eles. Eu tenho um casal que eles não vão estar vendo isso aqui porque ele não tem rede, ele não tem nada. O nome dele é brincadeira, não. Tem um casal que o casamento deles, a gente não vai. Eu não vou levar social media, storymaker, sou fotógrafo, vai ter o videomaker e não pode aparecer nada. Todos os contratos a gente tirou porque ele trabalha, não sei explicar, tá? Ele trabalha com segurança privada de internet, de coisas, não sei o que. Ele não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem nada. A gente se fala em sinal de fumaça, é uma coisa muito louca. E aí ele não pode aparecer nada e tal. E é muito engraçado porque eu sempre tenho as fotos dos noivos, porque imagina, a gente veio uma vez, vai ver daqui 5 anos. E a gente tem que se conectar e tal. E na foto deles, na minha plataforma, eu não tenho a foto deles. Aí eu falei pra eles assim, olha, quando a gente se encontrar, você fala assim, sou eu. Que eu já nem lembro mais. Nem sei quem é você. Os encontros antigos, eu vou estar de camisa verde e ela de entendeu? Olha, ela vai estar de branco, então... Isso. Falei assim, olha, eu preciso saber quem são vocês, mas eu acho isso super digno, super digno. É sobre eles, né? Sempre sobre ele. É sempre sobre eles. Voltando para as tretas, Nossa! Quer pegar fogo. Quer pegar fogo. Não, é sobre essa situação que a gente estava abordando agora. Importante é entender que é sobre eles. Muitos profissionais, você está falando dos fotógrafos, chegam os estrelinhas, diversos outros profissionais que estão atuando no dia, se acham acima. E voltando para a situação de maquiadora, desculpa, Carol, eu tive uma situação em que toda a entrada da noiva, isso foi há 7 anos atrás, toda a entrada da noiva num lugar lindo, 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 a maquiadora ficava arrumando o vestido e aparecendo do lado. Mas sabe por que isso? Cara, aquilo foi pra mim... Ego da maquiadora em pegar aquela foto e postar dizendo que era ela visível está servindo a noiva. No caso, quem tem que estar fazendo isso sou eu, gente. Até a entrada onde tinha a parte de vidro, ela tava ali, assim, é inacreditável, assim. E assim, ó, eu na cara de pau fazia véu. assim. E ela... Ela queria aparecer na foto, Não, claro. incrível. Mas assim, a gente deixa o véu. Deixa, se tu Deixa o véu. se tu prendeu... Eu acho natural, Já aconteceu do véu cair? Deixa o véu. De véu cair na hora da entrada. Mas assim, se ele tá bem preso... Eu já tive um na entrada e um na saída. Tipo, ela saindo assim, ficou e eu fiz assim pra ela, Deixa o véu. Ai, mas enrolou. Mas você sabe o que eu falo com as minhas noivas? Eu treino elas no seguinte, ó, você vai entrar. Porque, gente, a maioria dos casamentos que a gente faz é ar livre. Então, você tá no jardim, você tá na praia, você sempre vai ter uma graminha, um pauzinho, uma coisinha que prendeu ali. Então, eu falo para minhas noivas assim, ó, você vai entrar, fica tranquila, eu estou lá. Se eu ver que tá acontecendo alguma coisa, eu vou estar lá. Então, você vai entrar. Se você sentir que seu véu ou seu vestido puxou, às vezes tem aquele véu que ele é pesado na ponta pra não voar e tal, não faz isso assim e nem olha pra trás com cara de Essa assustado. posição pra mim é assustador. Isso aqui, né? Esse Essa aqui, daqui é tipo... a foto fala assim, acaba, ó, cara, acaba. fica, só para. Sorri, eu vou soltar o seu véu e você vai continuar. Então eu sempre falo isso pra elas. Só vai, leve. E aí eu tenho a minha treta com maquiadoras. Brincadeira. Eu tenho a minha treta que é, às vezes eu tô passando as dicas protocolares, que eu chamo, que é, acabou a foto, acabou tudo, falta 5 minutinhos pra entrar. Então eu tô lá, eu tô dizendo assim, olha, meu amor, você vai entrar com o seu buquê, vai estar assim. A maquiadora faz, não, mas não é assim. Eu faço, eu fui lá dizer que não era pra você colar esse cílio desse jeito? Eu fui. Você sabe o relacionamento que a gente tem? Você sabe o que a gente... Essa é a mesma diretora da minha foto. É exatamente isso. Ah, você tem que botar... Aí vai estar assim, aí não sei o quê, aí você vai fazer desse jeito. Ai, não, mas aí você vai fazer isso, isso, isso. Aí, eu geralmente sou um doce de candura. Mas, quando... Até a página 2. Começou, eu falo assim, meu amor, só um momentinho, eu vou ter um momento só eu e ela aqui agora. A gente é best friends, deixa a gente aqui. E daí, porque ali é o meu momento com a noiva, é o momento que eu falo assim, olha, a gente chegou aqui. Gente, vocês não sabem, a gente construiu uma história de pelo menos 1 ano juntos. Não tem um momento que eu falo assim, tá tudo certo, fica tranquila, só curte o seu momento e tal, vai, ai, olha, ele tá lá, ele tá maravilhoso, já se emocionou. Eu gosto de ter esse momento, entendeu? Mas é ou um fotógrafo ou uma maquiador às vezes, mas aí o que eu faço? Eu falo assim... e trago ela para um outro lado e faz. Então, eu acho que é sobre o respeito. Acho que a gente resume tudo isso em você respeitar o seu amiguinho que está trabalhando também. Até onde vai o teu trabalho, né? E começa o do outro. Cara, eu finalizei a maquiagem, o penteado, eu não faço penteado, né? Então, por isso que eu tô falando ali de quem fica ali atrás catando o véu. Sim. Mas eu terminei
cara, daqui pra frente é com os outros profissionais. Eu vou Sim. estar ali de suporte, eu vou ficar parada ali esperando. Tem uma É porque cena eu muito fico legal até- com você. Eu tava fotografando na Alameda e a saída da noiva, dos noivos, aqui eu deixei um fotógrafo, se posiciona aqui reto, deu muito boas fotos dele. E eu corri pra dentro da casa e eu cheguei no quarto, aí eu chego lá, tá a Carolzinha lá de filmando. cima, lá de cima. Lá de cima, e eu clicando da janela, então ficou uma cena muito É que legal. a entrada da noiva, ela me emociona muito. Não. Todas, assim, eu sempre fico, sempre que eu posso, nunca marco maquiagem depois de um casamento, evito pelo menos, pra ver a entrada. Mesmo que não tenha um contrato de retoque nem nada, eu gosto de ficar pra ver, sabe? Sim. Ai, Sabia que essa hora, quem tá do meu lado, é muito engraçado. Minhas assistentes que me falaram esses dias, aí eu percebi que eu faço isso mesmo. Primeiro que é a hora que eu consigo respirar, porque até então você e começa a cerimônia e tal, e eu vou falando o que tem que acontecer, e aí elas me mostraram que eu faço isso. Então eu falo assim, isso, agora entra, isso, pega, dá um beijinho. Eu fico narrando o que... Sim, daí elas estão ali. Aí eu falo, isso, agora dá um beijinho, pronto. Isso, ficou do lado. Ai, pronto. Agora foi, tirou o buquê. Isso. Aí na hora da criança, agora foi. Isso, abraça. Isso, foi. Vai. Gente, é muito engraçado, porque eu me peguei fazendo isso. Eu falei, meu Deus, eu narro mesmo, porque é real. Ainda mais quando tem cerimônia que é assim, ó. Ai, vai entregar, e aí tem a coisa das areias, aí não sei o que. Aí eu falei, isso, agora vai. Isso, entregou. Eu lembro daquele filme do Capitão Nascimento. Fatiou, cortou. Fatiou, cortou. É o que eu faço. Eu fico, isso, entregou, foi. Tal. E as meninas ficam assim, olha lá, que doida. Aí eu, pronto. Isso, perfeito. Porque eu quero que seja Sim, perfeito. é isso. Eu tenho uma característica. Na hora do beijo, eu tenho diversas fotos dos outros colegas fotografando o beijo, que depois eu tenho que tirar, eu ali. Eu fotografando e rindo na hora do beijo. São diversos casamentos. Inclusive o canceriano aqui com o olho cheio d'água em alguns. Não, mas é realmente. Então tem uns que é sorrindo. Cara, eu olho assim, por que eu faço essa cara sempre? Eu fico, gente. A hora da cerimônia. Ali... Acabou, tá saindo, ali eu respiro, sabe? Porque, pra mim, enquanto assessora, é assim, ó, até o momento da cerimônia a gente tem que ser perfeito. Todo o resto a gente administra. Todo o resto, tipo assim, o horário é banda, não sei o que, você vai, ninguém nem percebe. Mas se qualquer coisa acontecer na cerimônia, todo mundo tá vendo. Todo mundo percebe, não tem volta, não tem o que fazer, entende? Não tem como remediar. Então, eu fico assim, ó, eu não respiro, eu não consigo, eu não como, não sou de comer antes, é todo um negócio que essa pessoa quer pra poder fazer um Mas casamento. o dia que a gente perder isso, não tá valendo mais a pena, sabia? porque eu daí tenho essa ideia do... perde a emoção, eu vou fazer um ensaio, eu fico com frio na barriga. Isso... Ô, Rafa, aqui, ó, todos nós, mas, cara, é uma responsabilidade tão grande. Eu tenho uma história pra contar, mas eu vou contar no final, que inclusive é com essa moça, que é sobre isso, sobre a noção de responsabilidade de um casamento. Gente, eu sempre falo assim, aniversário você faz todo ano. Mesmo assim, tá? Eu não gosto de levar desse jeito, porque eu penso que tudo é importante. Mas ok. O casamento, ainda que você faça bodas, gente, cara, é um budget tão considerável que a pessoa direciona para aquilo. Então a gente está falando de valores, de investimento, de muitas vezes pessoas que nem têm, que juntou aquele valor ali, sabe? Tipo, mas mesmo quem tenha, mas é um investimento, é emoção, é a família, tem a ver com a vozinha que talvez daqui a um ano não esteja mais naquele momento. Então tudo isso envolve. Então eu penso assim, questão da fotografia, meu Deus do céu, tem que ser algo assim, ó, não pode dar errado. Não tem, esse dia eu tava vendo um meme que era sobre vídeo, né, que é tipo, quando bota pra gravar de trás pra frente, sei lá, não entendo direito, que é tipo assim, vamos fazer mais uma só pra garantir. No casamento, não tem como fazer mais uma para garantir. A maquiagem, ela precisa ser perfeita. Não tem como, durante a cerimônia, aquela maquiagem tá saindo da pele da pessoa e a gente fica assim, ó. E agora, meu Deus? Não tem o que fazer. Não tem, se você errar na cerimônia, se você gritar numa cerimônia, não tem o que fazer. Então, a gente trabalha... Olha, a gente precisa estar com a terapia em dia, tá? Porque a gente trabalha com algo tão sublime, com a expectativa também, né? A expectativa da vida da pessoa. Sim, é muita coisa que envolve um casamento. É um momento que não volta mais, como você falou. É a expectativa em relação à make que vai estar perfeita, as fotografias e tudo mais. E assim, gente, também uma coisa que é muito séria, que é com a nossa pessoa, né? Então, assim, eu sou maquiadora, ela me contratou e o meu trabalho é uma arte, todos são, mas por mais que às vezes eu treine uma outra pessoa, é a minha mão.
E se eu sofro um acidente um dia antes? É isso. Cara, é isso, importante. E se A gente até se acontece cuida. um luto? a Já gente- aconteceu. Gente, eu tô aqui, ó, academia em dia, tudo isso porque é sobre... Ó, eu tenho uma noiva que ela é... por favor, ela é chateada comigo, eu acho que até hoje, pelo menos um tempo atrás, ela me mandou, tipo assim, quase de 4 anos depois do casamento dela, ela me mandou um texto mostrando que ela estava chateada comigo, mas calma, não foi o trabalho. O que aconteceu? Eu fazia Muay Thai. E 2 dias antes do casamento dela, ela tava no treino normal, gente, de bobeira, caminhando. Que eu preferia dizer que foi dando um chute na cara de alguém, mas não. Foi caminhando no tatame, meu pé fez assim, ó, e eu rompi o ligamento do pé. Ou seja, meu pé tava desse tamanho, eu não pude ir no casamento dela. O casamento foi perfeito. Deu tudo certo. Tudo fluiu. Foi perfeito. Mas ela fala, poxa, Lu, Não era você. não era você. Gente, isso me deixou... Eu falei assim, quando você fizer uma bodas, meu amor, eu vou estar aí, eu vou fazer. Entendeu? Mas só que é sobre isso, as pessoas têm essas expectativas. Tipo, 2, 3 dias antes de um casamento, alguma coisa assim, de um evento importante, eu tento me cuidar. É algo assim, é um psicológico que bate. Mas eu não vou nem jantar fora, você vai comer uma pra- feijoada, uma coisa, não. eu não vou nem porque mentir não. que nesse período agora eu andava com medo dessa virose que tava dando aí. Cara, não, falando sério. Na pandemia, vocês faltaram algum casamento? Na pandemia eu fui fazer um casamento em Roraima para 250 pessoas, no auge daquela delta lá que tava... Tem um caso... A noiva tá morando nos Estados Unidos e ela sabe disso. Era um caso, foi bem forte depois até para todo mundo, que a cada 15 dias ela mandava assim, Rafa, tu tem a foto de uma tiazinha que tava de... Saiu morrendo todo mundo. Porque foi em Roraima, era, né, Manaus, Aquela que foi bem punk bem lá, forte, então faltou oxigênio na época lá, tudo mais, então Então aconteceu, e o Rafa lá, e o Rafa lá no meio tava do pesando o podcast. Peso do nada. Mas você viu Do nada matou um monte de gente. Que loucura. negócio punk, cara. Eu faltei um só. Por causa de Covid foi um só. Essa não é a minha pior história, depois a gente conta. A gente já vai caminhar pra essa parte, porque eu, por mim, eu ficava aqui, ó. Mas, gente, eu não sou o Vilela ainda, então, né, as pessoas não vão querer ficar, imagino eu, ouvindo a gente todo esse tempo. Mas por que eu penso nessa questão da responsabilidade? Eu tava num casamento, que um desses moços que estão nos gravando aqui, que estão interagindo com a gente, estava nesse casamento, eu não me lembro se foi você que me contou essa história, se foi você que me contou essa história, alguém me contou essa história. Ou se foi o fotógrafo que estava lá que contou a história. Que era assim, ó, não sei o que, o casamento rolando, nossa. E eu acho que ele ia casar há uns 10 anos e falou assim pra mim, quando eu casar de novo, eu quero te contratar. Eu falei, muito obrigada. Ele falou assim, porque o meu casamento foi legal e tal, mas a minha assessora foi horrível. E aí tal, um monte de coisa. Foi um de vocês que contou? Foi você que contou? Foi? Eita, já não, deixa eu falar. Aí é uma coisa, gente, que eu não posso contar. E aí ele falou assim, que foi horrível e tal, e eu lembro disso, isso aqui, mas quando eu casar de novo, eu vou te contratar. Aquilo ficou na minha mente porque eu pensei assim, poxa, pensa só, se passaram, sei lá, 10 anos, não sei quanto tempo ele tinha de casado. E aquilo ainda estava o marcando de forma negativa. Você entende? Isso me gera um peso, de certa forma. Porque eu penso assim, eles vão lembrar. Eu tenho noivo, gente, que já se passaram muitos anos e eles me mandam foto de bebê nascendo, me mandam foto de tudo. E fala assim, nossa, ai Luz, eu lembro ainda de você, do nosso casamento. E isso não tem preço. Agora imagina você marcar alguém de forma tão negativa. E tipo, fazer assim, pois faz tantos anos que eu tô casado, mas pô, não tem noção como é minha assessoria, ou meu fotógrafo é uma porcaria, não tem uma foto. Meu caso, gente, eu tô casada, vai fazer 13 anos, eu não tenho uma foto do meu casamento. Não tenho uma foto do meu casamento. Tem uma que eu vou fazer bodas, inclusive, só pra vocês saberem. Todos vocês aqui, só pra vocês saberem, né? Não queria dizer nada não, que eu já tenho tudo, assim, eu espero. Eu acho que eu vou fazer com 15 anos, ou 14, que eu tô dessas. 13 eu não gosto do número, então tudo bem, deixa pra lá. E aí... Então... Eu pensei assim, poxa, você marcou alguém de forma... Então, assim, a gente vai marcar alguém. Ou é de forma positiva, ou é de forma negativa. A sua maquiagem, a sua produção vai marcar alguém. Ou a noiva vai dizer assim, pô, aquela chata, não sei o que, a maquiagem era até boa. Ou tipo assim, foi incrível, meu Deus, e sabe? Ou a mesma coisa, a questão da fotografia, olha só, não tem as fotos que eu quero e tal. Então, a gente precisa levar isso a sério. A nossa responsabilidade é muito grande. Muito, muito grande mesmo.
muito importante. grande e porque E envolve até a gente emoções. levanta uma polêmica que esses tempos Adoro aí polêmica. pegou no TikTok muito. Sim. O que é a polêmica do quê? Da noiva social, né? A noiva social, que não quer pagar a maquiagem de noiva, né? Mas o que envolve isso? Não é que são produtos diferentes, é o atendimento. É a responsabilidade de É a tu tá importância produzindo. do momento, da data, de tudo. Ah, mas eu não quero, mas não quero. Tudo bem, mas a maquiadora também não é obrigada a trabalhar com pessoas que não querem dar importância para esse momento, né? Porque eu não consigo entregar uma coisa social, sendo que é o dia mais importante da vida dela. Sempre uma pessoa vai fazer uma maquiagem, é um momento especial. Ninguém vai maquiar pra ir na padaria, né? Sim. Mas é sobre isso, é sobre a responsabilidade, sobre o tempo que a gente dedica, né? A dedicação, o estudo, a experiência. Quanto que vale uma experiência? Quanto que vale pegar um fotógrafo que já fez um monte de... Já deu jeito em várias situações. Uma cerimonial que já fez Nosso trabalho é complicado porque ele é sobre serviço, né? um serviço, quanto custa isso? Quanto vale contratar uma pessoa experiente que vai estar ali, que vai te dar suporte, né? Que qualquer problema não vai deixar chegar em você. Não é desvalorizar o aniversário ou o casamento, mas tem pessoa que acha que tem que pagar o valor de um aniversário, de uma festa simples como uma maquiagem, com o do casamento, não. Não é igual. E eu já tive envolvido no meio, sabe? Porque Eu não já é sobre tive só o envolvido no meio dessa resultado. treta, em que parecia que eu estava escondendo também a situação para a maquiadora, e eu não estava de jeito nenhum, nunca iria aceitar isso, enquanto a noiva tentava também dizer assim, não, diz que é simples, que é algo só. Eu digo, não, cara, eu não vou falar nada. Ó, eu tenho uma visão pra isso e aí você me fala se tudo bem. Nesse caso aí, eu não lembro direito o que viralizou, mas eu lembro que era assim, a pessoa, ela foi no salão da pessoa, ela maquiou, pegou a maquiagem daquele tempo ali e foi embora. Depois a maquiadora acabou descobrindo que era uma noiva. Eu, na minha opinião, nesse caso, porque assim, ó, você não tirou seu dia, ela foi lá, você nem sabia que ela era uma noiva, então não tinha nem esse sentimento de tipo assim, meu Deus do céu, é uma noiva. Você fez a sua maquiagem social, produto de maquiagem social, beijo, tchau. Entendeu? Vai embora. Gente, eu tenho noivas que têm isso na cabeça. Lu, eu não quero passar, eu não quero making off, eu não quero nada, eu quero ir lá no salão, eu quero fazer uma maquiagem normal, eu quero ir embora. Entendeu? Então eu acho que, ok, agora, a noiva querer um preço, um valor de maquiagem social, sendo que a pessoa passa o dia inteiro É com ela, exatamente esse é o ponto. Aí Aí não é dá. o ponto. Aí não dá. eu explico para as minhas noivas, tá, gente? Explico, porque assim, ó, a gente tem vários valores hoje no mercado, né? E não dá, é uma história, isso que você falou, como é que você põe o preço na história da pessoa e tal, no produto que ela usa, na finalização e tudo isso, mas eu sempre explico para as minhas noivas, é isso aqui. É isso daqui. Eu gosto de negociar, eu gosto de, tipo, tentar ajustar alguma coisa ali, até porque às vezes a gente pega um orçamento, que a gente quer dar uma estrutura, mas eu sempre falo, a gente precisa respeitar o profissional e a história que ele construiu. Então, eu acho que é complicado, cara. Isso é, olha, vamos bater muito papo ainda pela frente, viu? Muita coisa. Pra gente caminhar pro nosso fim, eu preciso falar pra você o seguinte, né? Eu não peço presentes, um dia eu vou fazer isso quando eu for bem famosa no meu nicho. As pessoas não conseguirem me parar na rua, olha ela passando, falar assim, eu quero presente pra você vir no podcast. Como eu não peço um presente, eu peço que vocês me contem uma história, um caso de vocês. Pode ser sobre a vida de vocês, pode ser relacionado a casamento, relacionado ao trabalho de vocês, pode ser engraçado, pode ser triste. Se quiser pesar, que nem o Rafa deu uma pesada, dark, que ele deu um negócio de um peso aqui na... Queria o quê, né? Foi tudo muito maravilhoso a pandemia. Mas não tem problema, seja livre. Quem quer começar, me conta. Eu preciso saber, eu quero saber. Pode, Luzi? Pode, Luzi. Conta. Pode, Luzi, contar uma história? Pode. Então vamos lá contar uma treta. Eu, nessas minhas andanças de fotografia, eu também já fiz o que eu chamo de meu lado B, que é fotografia de clipe. Fotografia de clipe, Spotify pra gente famosa por aí. Já fotografei single da Ludmilla. Olha ele! Já fiz trabalho para aqueles MC de estrelinha, boa. Eu fiz trabalho para alguns MCs lá em São Paulo, Rio e tudo mais. Uma vez a gente tinha ido pro, acho que é Avenida das Indústrias, Teatro das Indústrias, sei lá, no Rio de Janeiro, fazer um trabalho para Ludmilla e nisso apareceu um trabalho uma moça que hoje até faz os trabalhos dela lá de OnlyFans e tudo mais, que é a MC Mirella. Mas na época ela era só cantora.
Ela era... Será que ela sabe quem é a MC Mirella? Que ela tem uma Ela cara não de- sabe quem é a Guga, mas... Pois é, eu fiquei meio assim, mas tudo Eu tô bem. aqui Vamos lá, pensando, tentando resgatar na mente quem Mas é. vamos lá, eu tava fazendo um trabalho para MC Mirella com meu grande amigo e diretor, o Evandro, da Câmera Fly. E hoje também ele faz só a parte mais sensual, também ele faz alguns projetos também diferentes. Um exímio videomaker, eu gosto muito dele, um grande amigo. O Evandro. O Evandro é o Flash lá da você Lagoa. tá brincando. Meu amigaço, meu Para, amigo. ele é muito meu amigo também. Você Sério? falou assim, Evandro, eu falei, não, beleza. É o Aí quando Flash. você falou assim, câmera fly, eu falei, não é Peraí. o Evandro da câmera fly, É o Flash. é o Flash. Gente, nossos filhos nasceram, meu filho, no caso com o filho dele, Aham. nasceu junto. Sério? Gente, nossa, muito Nossa. amigo, que legal. O Evandro é agora meu... ele foi pra essa área aqui, né, ele Flash? tá na área quente. Tá numa ele tá área na área muito quente. assim, Ele e a Paloma, a esposa dele. Mentira, O Evandro eu gente. conheço há 15, 20 anos. Eu não sei se e- ele vai assistir, que na época ele vai casar com E aí, Aí não vai ver, ele não vai. e aí o que acontece? Eu fui fazer um trabalho com o Evandro, a maioria desses trabalhos eu fazia com ele, né? Então eu era o fotógrafo oficial das produções e fazia alguma direção, ajudava muito na direção de fotografia, fazia making off e tudo mais, estava ali no grupo. E a gente estava com uma equipe no Morro de Santa Marta, em Botafogo, no Rio de Janeiro, 32 pessoas. 2 dias gravando lá o clipe da MC Mirella. E ela não apareceu porque o clipe a gente pegou os meninos da comunidade, pagamos todo mundo como deveria ser, fizemos uma direção linda, drone, tudo. O vídeo, se eu não me engano, o clipe iria ser inscrito até numa produção de premiação de clipes na época, mas eu acho que não acabou não sendo. Depois teve um doc do que eu vou contar, enfim. A gente subiu, descia, aquela comunidade, todo mundo muito simples, muito... O peso era rocinha, assim, sabe? Porque é a comunidade que o Michael Jackson subiu, né? Então tudo muito colorido. E a história era a seguinte, não, essa comunidade está pacificada. Ok, está pacificada. A gurizada da comunidade viraram nossos faixas, nós 2 dias lá. No último dia a gente foi fazer a produção, sobe e desce. Eu olho que a comunidade não estava mais pacificada. Os meninos com as armas e os fuzil, seus acessórios todos, subindo e descendo, e cumprimentando, e aí, meu irmão, beleza, daquele carioca, né? E eu assim, e aí, né? Enfim. E afinou até a voz. E aí? Né? Então, o que acontece? Essa já é uma outra história da minha vida, que eu cresci numa época da minha vida, eu morei numa comunidade, então eu sei como isso funciona, né? Enfim, voltando lá pro Rio de Janeiro, e eu vi que o movimento se intensificou em alguns locais. E a Mirella não chegava, e ela chegou daqui a pouco. E quando ela chegou, ela subiu na comunidade, gravou uns clipes lá em cima com a gente, lindo, tudo perfeito. Ela teria que descer e subir novamente. Quando ela desceu para a van, era a hora que a criançada saía da escola, 17h30. E eles viram a Mirella, a MC Mirella da época, e aquilo parecia uma explosão, a criançada pirou com ela. Só que ao mesmo tempo, a gente começou a ouvir algumas rajadas. E eu disse, o que é isso? Gente, resumindo, era cerca de 30, 40 policiais subindo a comunidade, nós da equipe aqui no meio, com as crianças e toda a produção da Mirella e a Mirella, e os traficantes atirando Descendo. de cima. Nós estávamos no meio do caminho. Aquilo parecia nós e todo mundo correndo, parecia, sabe quando você bate no chão e tem um monte de barata assim? Era aquilo, era nós extremamente perdido. Então a gente entrou, se jogou para tinha uma manicure no canto, a gente se jogou para lá e as crianças tudo para cima da gente. E nós estava com um gimbal, eu estava com um gimbal e eu estava com a minha câmera aqui, porque às vezes eu fazia umas filmagens de making off. Cara, e eu filmando aquilo, então um gimbal, todo mundo sabe, se você virar ele, parece um fuzil. Então para eu ser confundido por um policial ou pelo traficante e eu tomar um tiro ali, era fácil. Então a gente largou as coisas e quando acalmou tudo, a gente largou as coisas, desceu a comunidade e deixou câmera, gimbal, tudo pra cima. E desceu porque deu uma acalmada. Cara, quando chegou lá embaixo, independente se eu vivi isso na minha vida, foi pesadaço, assim, o clima. E, tipo, a gente se olhava assim, estamos vivos, a gente contando os 32 cabeças da equipe, assim, estamos vivos e essa é uma história que eu levo Cara, pra posso vida falar uma e- coisa? Esse mundo é muito pequeno. Eu sei de tudo isso, eu tenho esse vídeo porque o Flash mandou, porque a gente Olha era só. amigo na época. Foi uma loucura, ele mandando, a gente tinha um grupo e assim, tava nessa- socorro eu e era- tal, e a gente ali tipo, como? Que loucura. Como? Que você, anos Sou depois, eu. a gente já tá Olha aqui aí. trabalhando junto. Estamos sabendo isso num podcast. Cara, que loucura, Legal. eu vi. Você foi contando, eu não quis interromper, eu tipo assim, Sim. putz, é aquele vídeo
vídeo, Não, cara. foi muito louco, porque, tipo assim, nós chegamos no hotel, daí a gente olhando, assim, tipo, o Jornal Nacional, tiroteio no Santa Marta, o Bonner anunciando, e eu digo, caraca, cara. Eu tava ali, eu tava ali. Não, e o Flash, o Bruno, os amigos que estavam lá na época, eles falavam assim, ô Rafa, por que tu tá em silêncio? Eu ria demais, porque depois você só, né, tá... Depois que a adrenalina baixa, até baixa ok, e- né? Pesou um pouquinho de novo. De gente. novo. Ele é um pouquinho, pesou um pouquinho. viu? Vocês Mas acham tudo que bem. o Rafa Nossa, vai pro foi lado trash. B da fotografia? Eu lembro, você tá falando, eu lembro Isso, desse vídeo. Eu lembro isso. do tinha a Mirella, eu lembro de tudo isso. Que loucura. Que loucura. E aí, olha aí, ó, quais as nosso chances amigo da em gente tá comum. aqui? Olha aí. Olha só. Meu Deus, você quer superar essa história, amiga? Ai, amiga, eu não vou superar. Não vou superar, porque a minha é um pouco pesadinha também. É. Gente, Olha Mas é pro bom. editores. Novo, Meu Deus, tiroteio é, onde? novo nome, pode pesar? Pode pesar. Não é nada de tiroteio, nada de Sim. violência, mas que me fez muito refletir. Sequestro, não. Nada, amiga, não, vai entender. Só que me fez muito refletir a questão do quão é importante o momento do casamento. Eu tive uma noiva que ela e o marido, no caso, já estavam casados há um tempo, tinham 2 filhas, inclusive uma era bebezinha. Enfim, normal, atendimento normal de noiva, aquela coisa, tudo. Era um sábado à noite, ela casou, enfim. E na segunda-feira, eu vi no Instagram dela luto. E eu, nossa, meu Deus, o que aconteceu? E o avô dela tinha falecido e era muito próximo dela e do nada, absolutamente do nada. E ela falou assim que ela demorou muito tempo a casar, mas que ainda bem que ela tinha feito, porque no sábado, imagina, ele faleceu na segunda-feira, no sábado foi o momento onde estavam toda a família reunida e Aí ele o avô estava junto no casamento, ele viveu tudo aquilo. ele viveu aquilo e daí me fez refletir o quão é importante, porque o casamento, ele é o único momento em que a gente reúne todas as pessoas Sim. que a gente ama no único momento, né? Então foi um momento assim que me fez refletir, cara, como o nosso trabalho, ele lida com emoção e com momentos tão únicos na vida de uma pessoa, né? Ela nunca mais vai ver o avô dela e nem toda a família, mas eles tiveram num momento como uma despedida, Sim. né? Um dia anterior Chegou ali. no limite, né? No Ele limite, foi tipo, ali ele pra estava viver bem, aquele momento ele e viveu, depois... né, com todos, então, primo, tio, gato, papagaio, cachorro, tava todo mundo ali no casamento, e na segunda-feira, né, veio a notícia ruim, mas que ela estava em paz. Então foi um sentimento de paz, não foi aquele sentimento... Nossa, imagina a "Ai, alegria nossa, dela ninguém de vai tipo, cara, eu vivi isso com Eu meu consegui avô. viver isso com meu então, avô, Não pesou, essa daí foi legal. Foi legal, foi muito. legal. Foi um pezinho gerou gostoso. essa É. reflexão de tipo, Porque eu tô meio tremendo da história do Rafa, me deu um negócio mais... é muito bom, né? Então fica a reflexão, assim, de por isso que eu quero casar. Ô, Lucas! Voltando, é isso, Lucas. Aqui, Lucas. Vou contar a minha história então, gente. Meu Deus, eu tenho que ter história, hein? Porque vai chegar uma hora que eu vou falar assim, vou repetir. Mas eu tenho uma que tem a ver com acho que vem a calhar essa história, porque tem a ver com todo o nosso papo de profissionalismo, de responsabilidade, de tudo isso. Que eu estava num casamento, a noiva do Canadá, e cerimônia aconteceu, tal, praia, pé na areia. Quando a gente estava na foto, na verdade, durante a cerimônia eu já vi que a maquiagem dela tava tipo meio, o que tá acontecendo? Nunca vi disso. Parecia que ela tava saindo, assim, a maquiagem tava saindo. E daí eu, beleza. Acabou a cerimônia, e aí ela falou assim, Luzi, olha a minha maquiagem. Eu falei assim, pois é, mas eu conheço a sua maquiadora, isso não tem como acontecer com ela. Ela falou assim, meu e tal, não sei o que, ficou aquela coisa. Aí eu tirei ela daquele feio e falei assim, mas o que tá acontecendo, amor? Ela falou assim, aconteceu uma coisa. Eu fiz o teste do make e eu não... E quando eu saí de lá, a maquiagem começou a sair da minha pele, porque eu tenho... Era tipo uma alergia, alguma coisa assim. E eu não contei pra maquiadora. Aí eu falei, fofa. Eu não contei pra ela, porque eu só posso usar uma maquiagem, que eu não vou falar a marca, porque ela não tá me patrocinando. Só posso usar uma maquiagem. É uma marca simples, tá? Não é tipo MAC da vida. E aí eu só posso usar a maquiagem assim, e eu não contei pra ela, eu falei, pô, cara, aí você me quebra, porque a prévia é pra isso, ela tinha que ter contado, não deu certo, tal, vamos fazer, sei lá, de novo, ou vamos usar a minha base, porque tal. Gente, eu sei o que aconteceu, eu pego o meu telefone e ligo pra maquiadora. A gente tava num lugar que, assim, a maquiadora estava a mais ou menos 1 hora de distância. Vocês que são aqui de Floripa, é tipo assim, Palhoça, Praia Mole. Era isso no sábado? Não, no domingo.
Aí eu falei assim, não, cheguei pra fotógrafa, ela falou assim, deixa comigo, eu vou fazer o ensaio aqui. Pra retrato vai ficar embaçado, mas pra ensaio com a galera aqui na praia, tá suave. Vai e tal. Aí liguei pra maquiadora, já tinha tirado foto, ela tinha mandado, cara, aconteceu isso aqui e tal. Mas a própria noiva já falou que ela vacilou. Ela tinha que ter te contado, enfim. O que a gente faz? Porque eu tô atrás de uma base pra passar nela, eu ponho um pó. O que eu faço? A minha intenção era essa mesmo, porque eu entendo zero de maquiagem. Eu pensei, ela vai dizer, você vai pegar um pó, você vai fazer sei lá o quê, você vai... Ela falou assim, eu tô indo aí. Eu falei, mas você tá na palhoça. Ela falou, não, pelo que eu tô vendo aqui, vai dar mais ou menos 1 hora e tal, mas eu vou aí, a gente refaz essa maquiagem. Cara, eu fiquei assim, ó, que eu fiquei pensando em outras, eu falei assim, nem a me atenderia. Aí eu fiquei, pô, não acredito. Aí eu fui e falei pra noiva, ela falou, não, mentira. Eu falei assim, sim, ela tá vindo aqui. Aí ela fez, então tá bom. Daí a gente ficou naquela hora ali fazendo as fotos protocolares na praia e tal, meio distante e tal. Ela chegou, refez a maquiagem inteira, a gente fez os retratos, a gente fez tudo. E aquilo pra mim marcou no sentido assim, ó, cara, profissionalismo. Ela foi profissional, ela pensou na outra ao invés de pensar nela mesmo, porque a culpa não foi dela, entendeu? Ela podia dizer assim, olha, ela não me falou, não tenho o que fazer. Ela saiu da prévia, tava tudo perfeito, que foi essa frase que ela me disse, ela falou assim, mas saiu da prévia, tava perfeito, foi, eu sei. E no fim, eu vou citar nomes, porque no caso ela tá aqui, e foi com a Carol, eu ligava e fazia, Carol, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Ela falou, Luz, ela saiu perfeita e tal, e a noiva o tempo inteiro falava assim pra gente, ai, Carol, você veio, mas a culpa não foi sua, Carol, mas aquilo me marcou, Carol, porque eu pensei, cara, ela saiu da Palhoça, ela foi pra Praia Mole, sabe, e ela refez a maquiagem, sem cobrar nada. Ela refez a maquiagem e a gente tem fotos maravilhosas. E aí, obviamente, né, porque a base da noiva não tava lá, quando deu mais ou menos pro final da festa, tava saindo de novo. Gente, era incrível. Pois é, Saía assim, ó, parecia uma máscara. de pegar a esponja, ela realmente ela descolava. Nossa. E eu fui o caminho inteiro tentando raciocinar o que poderia... Porque existe a incompatibilidade de produtos, né? Em questão técnica mesmo, falando, blindagem tal, não dá com coisa por causa do silicone junto com água e tal. Mas, cara, não era o caso. Porque A pele dela que esse tinha... protocolo eu não fui mudando. Então, a pele tinha... E também tinha interferência do clima, né? Sim. Ela estava no Canadá. Um clima frio, seco. Aqui um clima úmido, calor. Então, isso também pode ter interferido. Mas eu fiquei completamente desestruturada, desestabilizada. Chegou a Tipo, Carol lá com coque de óculos, tipo assim, eu tava tomando banho. Sim. gente, eu juro pra vocês, eu estava entrando no banho, uma mensagem da Luz, porque, assim, no meu celular, eu já disse pra minha assistente também, cerimonial tem a primeira a ser respondida, não passa na frente de todo mundo, não tem ordem de chegada. Mensagem da Luz, eu acabei de entregar uma noiva pra ela, mas, putz, deu ruim. Carol, E foi bem essa mensagem, amiga, deu ruim, deu puta que pariu, como assim deu ruim? E eu assim, meu Deus, ela me mostrou a foto, realmente não tinha conserto, porque a maquiagem remendada fica horrível, né? Tem que tirar e fazer. Mas você fazer esse diferencial é muito parabéns. É que pra mim é inconcebível eu não ter. Ela fala até hoje, fala, cara, eu não acredito, cara, a Carol foi lá e tal. Não, mas os profissionais que fazem esse plusinho, é sobre marca. Você pode ter certeza que é diferente. Eu ainda escutei, assim, de outras pessoas, tipo, mas você não entregou ela perfeita, o problema é dela o que aconteceu com a maquiagem. O problema não é dela, o problema é meu. Até pode ser um problema dela, que tipo, ela não avisou. Mas, cara, é o único dia da vida dela. Sim. Gente, eu estou assim, ó, muito feliz. Eu quero agradecer demais que vocês toparam vir pra cá, conversar um pouco, abrir um pouco da vida de vocês, compartilhar um pouco sobre essa nossa vida também, né? Esse nosso em comum, que é o mundo de eventos aí. Muito obrigada de verdade por vocês estarem aqui. Mas antes de finalizar, eu quero que vocês olhem aqui, ó, para essa câmera e dar as credenciais de vocês. Fala quem são vocês. Quem é você no Instagram, no YouTube, sei lá onde. Por favor, seja feliz aí. Se vende pro meu povo, vai lá. Se venda. Quer começar? Por favor. Me segue nas redes sociais, eu tô no Instagram diariamente compartilhando um pouco da minha rotina de empresária, empreendedora. Eu sou mãe, então trago um pouquinho do meu filhote, o Emanuel. No @Carol Alexandre Makeup, Carol com K, mas não é aquela, tá? Carol Alexandre Makeup e também no conceitok.beauty. Lá vocês vão encontrar toda a parte de beleza e estética, tanto pro dia da noiva quanto pra beleza feminina. Muito bom! Eu sou o Rafael Vicente, Rafael Vicente Fotos no Instagram.
Vocês vão me acompanhar lá bastante, contando muitas histórias. Lá eu não peso as histórias. Ele é mais leve. Eu Acho sou justo. mais leve, né? Então me contratem para contar as histórias de vocês aí, vai ser um prazer e me sigam lá. E vocês já conhecem, né, gente? Me sigam no Luzi Reis, aqui no YouTube também, Luzi Reis. E não esquece de fazer aquelas coisinhas que o YouTube pede sempre, tá? Se inscreve nesse canal, comenta aí um monte de coisa pra gente se tornar relevante aqui. Ativa o negócio de sininho, compartilha, e é sobre isso. A gente está fazendo isso aqui por vocês também, tá bom? E até o próximo episódio do nosso Pode Luzi? Pode Luzi!